Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Vou ter que gravar de luz acesa, mesmo estando de dia, que o dia está bastante escuro. E eu já reparei que quando eu gravo com dia escuro, acaba ficando tão ou mais escuro do que de noite com a luz acesa. Então vamos tentar gravar de dia com a luz acesa para ver se dá um pouquinho mais de luminosidade. Outra coisa interessante, até foto quando eu tiro do meu cabelo com este celular aqui, sai castanho, ele tá pintado de vermelho. Não é aquele vermelhão, mas é um castanho acobreado. Então essa câmera deve estar para lá de Bagdá também, né? Quem sabe eu venha a arrumar uma câmera nova, né? Um celular novo, quem sabe. Esse celular ele já era meio obsoleto na época que eu comprei. Agora então, quase 2 anos depois, tá pra lá de Bagdá. Então, mas enfim, vamos voltar aqui pro tema do vídeo, tá gente? O vídeo de hoje. Vou falar assim, gente, da nossa geração. Quem assiste, quem é da minha geração, quem não é, enfim, também não leve em consideração, mas, porém, preste atenção, né, no que a gente vai falar aqui. Gente, o lance é o seguinte, a minha geração, que atualmente está completando aí 30 anos de idade, às vezes 29, às vezes 31, eu tô falando um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Tô falando nem de quem tem 20, nem de quem tem 40, eu tô falando daquela geração que é assim chamada geração Y, que até onde eu saiba, se eu estiver falando alguma bobagem, pode me corrigir nos comentários que estão abertos. Gente, a geração Y, até onde eu saiba, é aquela geração mais ou menos que nasceu entre 1980 e 1990, 91 no máximo. Depois disso já seria a Z. Também não tenho certeza se é essa delimitação das gerações. Porém, as gerações estão mais ou menos por aí. Gerações assim, como é que eu posso dizer? A geração Y é mais ou menos entre 25, 24, até uns 35, 36. Antes disso, pessoal, entre 40, 38, 40, até mais ou menos uns 45, 46 anos seria a geração X. E a geração Z é a geração que vem abaixo, é mais jovem do que a minha, ou seja, pessoas mais ou menos em adolescente, vá 13, 14 anos até 22, 23. Se estiver falando bobagem, novamente, os comentários estão abertos para que eu possa ser corrigida. Mas assim, gente, vamos falar assim da minha geração, que é a famosíssima geração Y. Por que famosíssima? Porque nós somos a geração que viu a internet nascer, nós somos a geração que na nossa infância ainda tinha vinil, ainda tinha fita cassete, ainda tinha a Xuxa, ainda tinha VHS do Rei Leão, VHS do Aladdin, essas coisas assim, né, da Disney. Logo em seguida vem um boom de tecnologia. Tecnologia em que relação? DVD. Foi mais ou menos no início dos anos 2000 que o DVD começou a ser comercializado com mais frequência aqui no Brasil. DVD, depois veio o MP3, MP4, MP10, depois veio a popularização do celular, porque já tinha celular, mas não era qualquer um que tinha. Depois veio a popularização do smartphone, que também não era qualquer um que tinha, porque a maioria era aqueles Nokia. Vocês lembram do Nokia? Até 10 anos atrás o Nokia era extremamente popular. Aquele celular que tinha aquela telinha, aí você ligava, tinha a mãozinha da criança, a mão do adulto, Nokia. E era um teclado 100% analógico. É um negócio que hoje em dia o pessoal fala, nossa, que negócio pré-histórico.
quando na verdade só fazem 10 anos. Não fazem 50, nem 60, nem 70. Fazem apenas 10 anos que esse negócio era super procurado. Por quê? No celular que tirava foto, eu me lembro que eu falava assim, tem gente que só quer celular com câmera. Hoje em dia 90% dos celulares tem câmera. Até essa porcaria que eu tô usando aqui tem câmera. E tira foto. Então, gente, a tecnologia, ela avançou a passos largos e nesses 30 anos, o que a gente não viu? Tanto de coisa que a gente não viu. A internet era discada, depois a internet ficou banda larga, depois a internet ficou, sabe, agora todo mundo tem internet no tablet, no smartphone, mesmo que não tenha no PC, mas as pessoas têm acesso à internet no tablet e no smartphone. As pessoas têm acesso a, entendeu? Há 10 anos atrás era muita lan house, por quê? Porque só tinha PC, não tinha tablet, não tinha smartphone, então todo mundo ia pra quê? Pra lan house. Lan house era meio que um point de encontro da galera, digamos assim. E tinha a galerinha que sempre ia jogar na lan house, a galerinha que ia usar o MSN lá na lan house, a galerinha que ia fazer XYZW onde? Na lan house. Não ia fazer em casa, porque era muito caro usar a internet em casa, ou, sei lá, os pais reclamavam que ficava muito tempo na internet, então a pessoa saía, principalmente quem era adolescente, saía de casa e ia pra lan house porque os pais não iam ficar monitorando, digamos assim. Coisas assim, né? Virou meio que um point da galera usar lan house. E assim, a gente viu o nascimento de redes sociais, a nossa geração é muito significativa assim, nessa coisa de transição. Eu tenho certeza que, por exemplo, a geração que viu a TV nascer, a geração que viu o carro nascer, a geração que viu a luz elétrica, todas essas também foram muito significativas, mas a nossa também está sendo, gente, porque antes da internet você não podia gerar conteúdo. Olha eu aqui gerando conteúdo no YouTube. Olha quanta gente que não gera conteúdo para botar no YouTube. Há 10 anos já tinha YouTube, ok, mas não era todo mundo que tinha celular com câmera para ficar botando. Hoje, com a popularização do smartphone, todo mundo quer gravar seu videozinho e botar no YouTube ou botar no Facebook, na página do Face. Enfim, seja botar onde for, gente. As pessoas, elas podem criar conteúdo. Com a internet nós podemos criar conteúdo. Criar seu blog, criar seu vlog, criar sua página no Facebook. O que tá mais difícil é propagar. As pessoas estão pagando para propagar. Mas assim, até um livro você pode escrever e colocar na internet. Você pode colocar... O que mais que você pode fazer? Você pode fazer um filme e colocar no YouTube. Meu, assim, é vasto. É algo que nos anos 80, 90 não existia. Anos 80, 90 era mídia super tradicional. Televisão, jornal e rádio. Acabou. Por décadas foi assim. Televisão, jornal e rádio. Quem que tinha acesso a poder ver um filme, poder gravar um filme, colocar um filme para um grande público ver, para milhares ou até mesmo milhões de pessoas verem? Ninguém, cara. Parcela muito ínfima da população que tinha influência e dinheiro e acesso a esse tipo de mídia, que era o que? Cinema, televisão. A TV a cabo nos tornou muita coisa também acessível. Nos anos 90, a TV a cabo começou também a nos tornar muitos programas acessíveis, até de fora do Brasil, porque antes da TV a cabo, o que tinha? TV aberta, aqueles canais de sempre, o filme. Quem escolhia passar eram eles. Muitas vezes, cinema monopolizava os filmes. E anos depois, isso foi mais minha mãe que pegou a época, de anos depois, aparecer o filme na televisão, porque primeiro é pro cinema, depois é pra locadora. Era todo um comércio interligado, né, gente? Hoje, locadora, pelo amor de Deus, gente, quem que vai em locadora com tanto Netflix, com tanta coisa,
Quem que vai em locadora, gente? Na minha infância ainda peguei um pouquinho a época da locadora. É uma época que você chegava e você ia nos lugares e o pessoal falava, não, ó, dia tal é dia de promoção, dia tal não sei o que. E você alugava, tinha que rebobinar antes, senão tinha que pagar multa, coisas assim, né, gente? Então o que acontece? Era toda uma cultura dessa época, anos 90, anos até começo dos anos 2000, que com a internet a gente foi se tornando mais autônomo. A gente não dependia mais de locadora, nem de cinema, e nem de TV aberta ou fechada ou a cabo para ter acesso. Hoje na internet você tem acesso a muita coisa. E você coloca conteúdo também através de blog, através de vlog, através de página no Face, através de várias mídias sociais que hoje em dia tem. Há 10 anos atrás já tinha, mas também era mais restrito. Era Orkut, era YouTube, tinha, mas eram poucas pessoas que tinham acesso a vídeos, então poucas colocavam vídeos no YouTube. Era Orkut, era coisas assim, página no HPG, tipo de mídia que tinha na época, né? Começo dos anos 2000 até meados dos anos 2000, né? E assim, gente, a nossa geração é uma geração que marcou muita coisa. Mas tem um detalhe, tá, gente? Eu tô falando da coisa boa, porque a gente tem que falar da coisa boa também. Pô, não é legal? A nossa geração também, ela é uma das primeiras gerações que ela pode escolher uma série de coisas na vida dela. Ela pode escolher, por exemplo, não fica mais tão feio trocar de emprego. As pessoas trocam de emprego. Antigamente, não. Trocar de emprego, não pode trocar de emprego. Fica no mesmo emprego o resto da vida. Ou, sei lá, ser demitido é uma coisa horrorosa. Hoje em dia todo mundo é demitido por qualquer motivo, entendeu? Enfim, você tem mais liberdade de ir pra cima e pra baixo, pra um lado e pro outro. Mas ao mesmo tempo, essa coisa da nossa geração, a nossa geração mantém a juventude por mais tempo. Eu conheço várias pessoas que com 30 e poucos anos joga videogame, ainda vai pra balada, enfim. Aquela coisa assim que a pessoa parava de fazer com 21, 22 anos, hoje às vezes ela leva pra vida inteira. Entendeu? Às vezes é pessoa casada, gosta de ir pra balada, gosta vou deixar meus filhos com a minha mãe, sei lá, no fim de semana. Pra quê? Pra ir pra balada com a minha esposa. Já conheci muita gente que faz isso. Quer dizer, você não precisa mais ter o casamento, ter uma relação séria como um sacrifício. Não, eu vou ter que deixar de viver. Eu casei, eu deixei de viver. Eu vou casar e vou me fuder, e vou ter um filho por ano, e, enfim. Não é mais assim. Essa coisa que até o começo, até meados do século XX era assim, não é mais assim. A nossa geração, ela guardou um pouco daquela coisa da adolescência, aquela coisa de você conseguir fazer as coisas, de você não precisar abrir mão de certos lazeres que antigamente era coisa de pessoa que tinha até 15, 16 anos, depois ficava feio de fazer, porque você já tá muito velho pra fazer isso aqui. Não, hoje em dia até os velhos vão pra balada, né? Ou seja, a balada da terceira idade, seja balinha, seja o que for, mas até os velhos vão pra balada. Então mudou o cenário do que se espera das pessoas, tanto da nossa geração, que é assim chamada geração Y, como das outras. As outras acabaram embarcando um pouco também, as anteriores, né? Pessoas com 50, 60, 70 anos também foram embarcando um pouco nesse negócio aí. E assim, gente, o negócio que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Gente, mas assim, o lado ruim dessa geração é o seguinte: ao passo que a gente não abandonou certos hobbies da infância, da adolescência, tem muita gente que ainda joga videogame, tem gente que ainda faz cosplay, eu faço cosplay até hoje, tem gente que, sei lá, faz várias coisas, gosta de anime, porque a nossa geração foi muito marcada pelo anime na infância. Enfim, tem uma parcela da nossa geração, desse pessoal entre 23, 24 até 35 anos mais ou menos, que tá evitando crescer. A crescer, gente, pra mim, crescer não é deixar o videogame, não é deixar
o cosplay. Isso daí, no fim de semana ou no seu momento de lazer, ok. Problema nenhum. Entendeu? Você tá curtindo a vida, você tá aproveitando. Teus gostos dificilmente vão refletir a tua maturidade. Tem gente que acha, não, o cara que gosta de anime, depois de uma certa idade é imaturo. Cara que gosta de vestir cosplay, depois de uma certa idade é imaturo. Não, porra. Se você veste o teu cosplay, você se diverte no teu evento e acabou e você volta pra sua casa, ok. O problema não é esse. O problema, gente, é que a nossa geração ela tá levando essa infância, essa eterna infância e essa eterna adolescência para outros âmbitos da vida. Quer ver um exemplo? Pessoas que relutam loucamente em saber negociar, que é uma coisa que eu falo muito aqui no canal, gente. E esses dias eu vi uma figura no Facebook que eu achei muito importante, muito legal, que foi assim, era um quebra-cabeça, e uma parte do quebra-cabeça era o homem e outra parte do quebra-cabeça era a mulherzinha. Claro, também poderia ser 2 homens ou 2 mulheres, no caso de um casal homoafetivo. Mas ali pegou o homenzinho e a mulherzinha. Mas, enfim, fosse quem fosse, ia servir o exemplo, né? Os dois se encaixavam como se fosse um quebra-cabeça perfeito. Só que aí tinha a legenda, né? Sempre tem a legenda. O título dessa charge era o seguinte: por que você vai se casar com a pessoa errada? Aí tinha ali: no começo as pessoas se apaixonam porque elas criam um ideal. Esse ideal que encaixa perfeitamente é o ideal. É mentira. Ninguém encaixa perfeitamente com ninguém. Aí ele falou que com o tempo você descobre quem é a pessoa na verdade, a relação acaba não dando certo. Aí aquele coraçãozinho que era metade o hominho, metade a mulherzinha, encaixando direitinho, quando eles descobrem quem eles são, eles na verdade veem que o contorno é todo diferente. Todo mais pra cima do que achava, mais pra baixo, mais pro lado pro outro. Aí eles acabam separando. A relação não dá certo. Aí embaixo tinha outro quebra-cabeça. Bem interessante o negócio, tá, gente? Mas na verdade, o amor seria o seguinte: você saber que a pessoa é super diferente de você. Não é diferente, é super diferente. Em vários aspectos. Aí eu gosto de ver filme de ação e ela gosta de novela Água com Açúcar. Tá bom, meu. Uma semana vocês vão ver o filme de ação, na outra semana vocês vão ver o filme Água com Açúcar. Você fazer algo pelo teu parceiro ou pela tua parceira. Ah, mas eu não gosto de fazer. Mas você faz para agradar o outro. Não que você vai abaixar e só fazer o que o outro quer. Não, você faz o que... Vocês negociam. Essa é a palavra. Ali também estava colocado desta forma, tá, gente? O casal todo quebradinho, não encaixava, só que aí ele falou assim: vocês sabem que vocês são super diferentes um do outro, só que vocês vão unir essas duas partes e vocês vão negociar as diferenças. Aí apareceu eles ali cortando as partezinhas, como se fosse aquelas partes tudo um pra cima, outro pra baixo, e conseguindo fazer com que um encaixasse no outro. Aí falando: vocês vão negociar, o amor não vai ser ideal, mas vai ser um amor real. Gente, é perfeito! É perfeito isso, gente. Tem que saber negociar. Eu vou novamente citar um caso meu aqui, né, que eu vivo citando. É que eu acho que assim, gente, caso que nem o meu, é um pouquinho mais embaixo. Gente que finge a relação inteira, gente que mente a relação inteira e gente que torra o saco a relação inteira, já não é bem só infantilidade, é outras coisas, né? É muita característica, inclusive, do cluster B, ser mentiroso pra caralho, né? Mas enfim, o lance, gente, é que assim, deixa eu citar coisas aqui, por exemplo, o ex do Eu Odeio Amor, ele era um cara assim, que apesar dele trabalhar fora, apesar dele ter uma série de coisas eu tive que aguentar, do tipo, ele morava super longe, ele morava no interior de um estado aí que eu não vou falar qual é. Ele não ganhava bem,
ele era um cara que depois eu fui descobrir que ele fumava. Eu não fumo e eu não gosto de cheiro de cigarro. Só que pra manter a relação, eu falei, ok, meu, pô, ele disse que tava tentando parar de fumar, então ok, cara, sabe? Se é outra pessoa, porque eu já vi outras pessoas fazerem isso, tu fuma e não me falou, vira as costas e vai embora sem nem dizer um A. Eu já vi mais de um caso. O cara veio cheirando a cigarro pro encontro, virei as costas e fui-me embora. Aí vai de cada um saber qual é o seu limite e qual é o seu grau de negociação. O que você aceita nessa relação? Não? Você vai aceitar a pessoa fumando pro resto da vida? Não. Então é melhor procurar outra pessoa. Você acha que a pessoa vai conseguir largar o vício de fumar? Então você vê se você aguenta até ela largar. Enfim, vai vendo ali o que você aguenta, o que você não aguenta. E principalmente ser honesto, gente. Mas assim, a nossa geração, assim chamada geração Y, é uma frase que resume bem o que eu vou falar aqui. Procuro uma pessoa perfeita que me aceite como eu sou. Essa quer ser escrota, nem ser escrota, mas com os defeitos dela, que todos nós temos, né? Defeito de, como é que eu posso dizer? Não gosta de acordar cedo. Às vezes a pessoa tem um problema congênito, tem uma doença congênita. Tá acima do peso, tá abaixo do peso. Mas o cabelo não é bem o que eu quero. Mas enfim, sabe? E quer que a outra parte aceite esses defeitos, acolha esses defeitos, e ao mesmo tempo em que a outra parte acolhe esses defeitos, não, mas a outra parte tem que ser perfeita. Eu gosto que use salto alto, vai ter que usar salto alto. Dane-se que vai sangrar o pé dela no meio do encontro, que a gente vai andar pra caralho no meio do encontro. Não, mas eu gosto de mulher magrinha, se for gordinha eu não quero. Não, porque eu só gosto de mulher mais cheinha. Se for muito magra, não tiver peito e bunda, não quero. Não, porque eu só gosto de novinha. Passou dos 25, não quero mais. Entendeu, gente? Aí a pessoa, mas ela é cheia de defeito. Essa pessoa super exigente, ela é cheia de defeito. Aí se comporta igual o imperador da China. Chega lá e fala assim, não, eu não tenho que mudar nada. Eu tenho que ser o fodástico, eu tenho que ser lambido, eu tenho 1000 defeitos, só que eu tenho que ser lambido o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, eu vou exigir o máximo da outra parte. Novamente, não é relacionamento, é usufruto. Né? É usufruto. E, gente, é que assim, o narcisista é o nível extremo disso aí. Mas na real mesmo, tá, gente? Na real mesmo, o narcisista, ele é um extremo da criança que não cresceu. Até porque ele tem alguns probleminhas que ele não resolveu na infância. O self tá quebrado, o self tá ali. Enfim, aí tem baixa autoestima, toda aquela coisa que a gente já falou aqui. Tem gente dessa geração que eu tô falando, que é assim chamada geração Y, 25 a 35 anos, que não chega no extremo de um narcisista patológico. Mas é aquela coisa da criança que não curou, ficou cristalizada ali. Quer um exemplo? Gente? O fato do indivíduo não saber negociar diferenças, e ele chega lá e exige de todo mundo essa questão de fazer ghosting em site de relacionamento, porque a grande maior parte das pessoas que faz parte de site de relacionamento e de, como é que é o nome? Site de relacionamento e Tinder, Badoo e etc, tá nessa faixa etária. Às vezes um pouquinho mais novo, às vezes um pouquinho mais velho. Mas a grande maior parte das pessoas está entre 23, 24 e 35, 36 anos. E é muito isso de ghosting. Vai, encontra a pessoa, não gosta, não se dá nem ao trabalho de falar, fulano, a gente não combina. Por quê? Porque você pensa diferente de mim, você
vê a vida de um jeito, eu vejo de outro, você tem objetivos muito diferentes dos meus, então a gente não vai dar certo. O cara e a mina nem pra falar isso. O cara e a mina simplesmente chega lá, bloqueia a pessoa de tudo e a pessoa fica, ué, o que será que eu fiz de tão bizarro? Será que eu xinguei a mãe dela? Será que eu tava com CC? Será que eu sou feio? E fica pensando e fica, sabe? Já teve gente que falou, não, porque o cara tava cheirando a cigarro, então eu não quis mais ver ele. Meu, fala. Ó, fulano, tu fuma e eu não quero namorado fumante. Ah, mas o cara vai se magoar. É melhor magoar na sinceridade do que magoar na sacanagem, gente. Entendeu? E é uma, sabe? A nossa geração, ela não cresceu. Ela não cresceu. Quantos da nossa geração que mesmo casados, eu conheço várias pessoas que mesmo casadas moram com os pais ainda. Fez um puxadinho na casa dos pais e levou a mulher ou levou o marido para morar lá. Ah, mas Sara, tá difícil. Ah, mas Sara, a crise. Ah, mas Sara, não sei o que. A pessoa nem se esforça para sair da casa dos pais. Você não vê ela tomando um movimento. Ou tentando arrumar um emprego melhor, ou tentando empreender, ou tentando... Cara, você não vê a pessoa tomar um movimento. Pra ter uma... Aproveita que tá na casa dos pais e não tem conta para pagar e vai empreender. Vai... Ah, mas Sara, eu não tenho tempo. Vai no fim de semana, então paga alguém, chama alguém, paga alguém pra ir lá e fazer pra você lá. Aí quando o dinheiro vier, vocês racham o lucro. E fica, inventa alguma coisa pra trabalhar em casa. Inventa alguma coisa pra ganhar um dinheiro, meu. E assim, é uma geração que mesmo casada quer morar com os pais, quer ficar com os pais, não quer largar a barra da saia do pai e da mãe. Ou é aquela geração que não leva marido e esposa, não casa, pronto. Fica namorando anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. E às vezes é nessa que depois de namoro de 7, 8, 9 anos, uma das partes quer casar e a outra não quer, porque não quer largar a mordomia com pai e com mãe, e fala assim, ó, fulano, já que você não quer casar, estou saindo fora. Entendeu? Aí termina uma relação às vezes de quase uma década, por causa de uma sacanagem dela. Pessoa que não quer crescer. Dá o passo seguinte. Não quer. Não quer, porra, não quer. E aí o que acontece? A pessoa, sabe, não cresce. Aí depois, né? Fácil uma projeção para o futuro. A pessoa vai ter 40, 50 anos. E aí, meu, o que ela vai fazer da vida? E aí, meu, será que ela vai aposentar bem? Porque trabalhou, viveu de bico a vida inteira, não se estabilizou, não prestou um concurso, não empreendeu, não fez porra nenhuma. E às vezes, gente, a culpa também é dos pais, sabe por quê? A nossa geração, ela foi muito mimada. Ela foi uma das primeiras gerações que não foi obrigada a casar cedo. Na geração assim da minha mãe, o pessoal ainda casava cedo. Ela disse que quando ela estava no final do ensino médio, que na época era colegial, detalhe que na época colegial você acabava com 17, não com 18, hoje é um ano a mais. A menina já fazendo chá de panela porque ia casar com 17 anos. Minha mãe casou com 21. E conheci várias mulheres que também casaram entre 21 e 24. 25 já estava estourando o prazo da mulher casar. Quando? Nos anos 80. Não faz tanto tempo assim. Não foi há 50, 60, 70 anos atrás. Entendeu? Já a nossa geração, ela posterga casamento. Ela posterga filhos. Eu não posso falar nada porque eu não sou casada e não tenho filhos, né? Mas enfim. Fica na casa de pai e de mãe. A nossa geração foi muito mimada. Teve acesso a VHS. A nossa geração foi uma das primeiras a ter acesso a festinha em buffet. Festinha de aniversário em buffet. Hoje, então, tá super acessível. Qualquer um pode parcelar em não sei quantas vezes uma festinha num buffet pro filho pequeno. Festa cara mesmo, acredito eu, é debutante e casamento. Aí são festas caras. Agora, festinha de 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, não é caro. A nossa geração é a primeira a conhecer essas coisas. A geração subsequente, que é assim chamada geração Z,
conhece mais ainda, uma geração mais mimada ainda. Que já nasceu com smartphone, internet e câmera digital na mão. Já cresceu com a câmera digital na mão. Que é a geração da minha irmã, que é mais nova que eu. É mais mimada ainda. Nós somos gerações extremamente mimadas. Os pais super protegeram ao extremo. Os pais não quiseram que trabalhasse cedo. Primeiro por causa do ECA, porque o ECA existiu quando a gente era criança. Em 1990 foi aprovado. Mas em 1990 era quando a gente era bem criança ou estava nascendo. Porque a geração Y, se eu não me engano, comporta até o pessoal que nasceu em 90, 91. Geração Y estava nascendo quando veio o ECA. Ah, mas Sara, o ECA não é bom? Gente, o ECA é bom para proteger quem merece. Tipo, aquela menina que está sendo traficada no Nordeste para prostituição. Aquela menina que está sendo explorada para vender bala no sinal e a mãe fica em casa coçando o rabo o dia inteiro. Aquele menino cujo pai, cuja mãe põe para trabalhar enquanto o pai e a mãe não faz nada. Aquele menino que está sendo espancado pelo padrasto ou está sendo estuprado pelo padrasto em casa. Esse pode ser defendido pelo ECA. E molecada mimada que quer xingar e ofender professor ou xingar e ofender o aluno na sala de aula? Os outros alunos na sala de aula. Ou que quer maltratar todo mundo, tacar fogo em mendigo e fazer essas loucuras. Tipo, proteger porra nenhuma. É a minha mulher pra tacar fogo no mendigo, é a minha mulher pra assumir também. Entendeu, gente? Aí o que acontece? A nossa geração foi muito mal acostumada nesse aspecto. Foi mal acostumada em que aspecto? Pai e mãe que sofreu para construir patrimônio não quer que o filho sofra. Então, ai filho, deixa eu te ajudar a pagar tuas contas. Mesmo o filho já sendo casado. Eu conheço gente que ganha relativamente bem, mora na casa dos pais e não casou, levou o macho para dentro de casa ou levou a mina para dentro de casa, paga não paga uma conta em casa e usa o dinheiro do salário para aquela balada. É isso, meu, a nossa geração é isso. Ah, mas e quem é pobre? Quem é pobre é um pouquinho diferente, mas até o pobre abre o crediário para quê? Para comprar iPhone, para comprar tênis de R$1.000, para comprar blusa cara. Ninguém quer ficar sem as coisas hoje em dia. Ninguém quer ficar sem as coisas. E isso começou quando? Na geração Y. A gente... E é essa geração de produto descartável, do outro ser um produto descartável. Deu um problema, eu jogo fora. Na primeira briga, eu jogo fora. Na primeira desavença, eu jogo fora. Nos primeiros 3 quilos a mais ou menos, eu jogo fora. Eu fiz um texto recentemente no Facebook falando sobre isso. Por quê? Porque tem um sensei lá na academia onde eu treinava karatê que ele veio a falecer. Ele e a esposa dele estavam casados há mais de 40 anos. E eu achava eles um casal lindo, porque não é aquele casal escroto. Que tem muito casal escroto por aí que está casado há mais de 40 anos, só que os dois se detestam. E já estão separados na alma há muito tempo, só que continuam casados para quê? Para não dividir bens. Pra vai saber Deus o quê? Porque acha que tá tarde demais para separar. Ou porque já se acomodou, tá junto por comodismo, não tá junto por amor. Esses dois vivem de mão dada, vivem tirando foto, vivem colocando mensagem no Facebook um pro outro de amor. E aí, eu fiquei super triste, eu falei, eles são de outra geração e conseguiram um casamento assim? E aí, meu, quantos da nossa geração vão ter um casamento desse? Ah, mas Sara, não é direito terminar? Ok, cara, é direito terminar. Mas, meu, se você for terminar por qualquer bobaginha, isso que eu tô falando aqui, não é término por coisa séria, ou até término por um desgaste muito grande. Desgaste também acontece quando as partes não fazem nada pra dar certo, né, gente? Quando uma das partes não faz nada pra dar certo. Aí, os caras ficam assim. Tem gente, inclusive, que diz que divórcio é inevitável. Imagina, você vai ficar 40 anos com a pessoa e ainda vai gostar? Não, é impossível. Ué, depois de 40 anos tu deixa de gostar da tua mãe? Ah não, enjoei da minha mãe. Foda-se a minha mãe. Minha mãe tá velha, tá com 70, 80 anos, eu não vou mais olhar na cara da minha mãe. Foda-se a minha mãe. Tem gente que abandona idoso. Mas assim, você não se divorcia da sua mãe. É? Meu, sabe, as pessoas não estão pensando nisso. Elas estão achando que todo e qualquer relacionamento é descartável, todo e qualquer relacionamento tem prazo para acabar e todo e qualquer relacionamento é utilizável.
E as pessoas não estão querendo mais manter relação, as pessoas não estão querendo mais passar por perrengue, seja um perrenguinho pequenininho ou um perrengão grandão. Eu falo, meu, você não quer. E aí, eu falei, quantas pessoas da nossa geração vão ter um casamento assim? Não que antigamente era uma maravilha, porque tinha pessoa que ficava junto apanhando, tinha gente que ficava junta, a relação tava uma bosta, a pessoa ficava junto, tinha relação com agressão psicológica, agressão moral e agressão de todas as formas, que não era física, mas tinha agressão. Tinha mulher que aguentava o chifre até o teto, que o marido ia pro puteiro enquanto ela ficava em casa bordando. Também era ruim, mas esses defeitos foram sendo corrigidos. O divórcio foi aceito, o divórcio por esses motivos já está super aceito. As pessoas falam mesmo que você está esperando para divorciar de um cara desse. As pessoas não são mais obrigadas a aguentar xingo, chute, tapa. Tem lei para coibir também. Essa é uma coisa boa. Agora você descartar na primeira rachadurinha que faz no teu ideal, porque você quer namorar o príncipe encantado da Disney, ou você quer namorar o carinha do videogame, ou você quer namorar a minazinha do filme pornô, mas essa pessoa não existe na vida real. Até o ator que tá ali tá interpretando um personagem. Entendeu? A nossa geração é muito assim, a nossa geração não sabe viver no mundo real. É uma geração com bom estudo. Às vezes, nós estamos com o nível mais alto de escolaridade dentro das nossas famílias. A gente faz pós-graduação, a gente faz mestrado, a gente faz 2, 3 faculdades, enquanto que a geração anterior fazia uma só quando fazia. Entendeu? Mas a gente está muito devagar nessa questão do amadurecimento, gente. E quanto que isso está se refletindo em fazer com que o mundo seja extremamente narcísico? Um mundo que não estou falando de transtorno da personalidade narcisista, mas um mundo extremamente narcísico nas suas atitudes. Um mundo que você até conta de uma violência narcísica, como por exemplo, um ghosting. O cara te bloqueia em tudo que é canto, o cara te disse que te ama, e na mesma tarde te bloqueou em tudo que é canto. Você conta isso para as pessoas falam, normal, porque hoje em dia é normal você fazer ghosting. Eu mesma, gente, apesar de eu ter namorado poucos caras, mas como eu fiquei um tempo nesses sites aí de paquera, eu tenho inúmeros casos de ghosting para contar para vocês. A maioria eu nem me ofendi porque o cara tava conhecendo agora e alguns eu nem tinha encontrado pessoalmente e tal. Vou fazer o quê? Lá pra lá, só que eu sempre achei uma tremenda falta de educação. Não vou agora ficar me doendo, não vou agora ficar remoendo, não, porra. Mas, cara, é uma extrema falta de educação. Você chegar e nem olhar, tipo, é tão descartável que não merece nem uma despedida o negócio ali. Aí você contando um ghosting que um cara faz, normal, todo mundo faz isso no Tinder, todo mundo faz isso no Badoo, todo mundo faz isso no Par Perfeito, no POF, qualquer site aí de relação que você conheça. Às vezes até na vida real. Se a pessoa não estuda junto, não trabalha junto, bora fazer ghosting com a pessoa. Conheci ela na balada, bora fazer ghosting. Tipo, não sabe nem onde eu moro, então foda-se, eu vou bloquear e foda-se. Cara, a gente não tá sabendo manter as relações. A gente não tá sabendo tolerar mais nada. E por não saber tolerar mais nada, é que a gente tá muito sozinho. A gente tá muito sozinho, a gente se sente muito sozinho. Você sai na rua, você se sente sozinho. Você sai no final de semana, você se sente sozinho. Tem namorado ou namorada que se nega a sair. Tem cada caso de namorado ou namorada que se nega a sair. Então a nossa geração é extremamente solitária, extremamente despreparada para viver onde? No mundo real. Então, muitas vezes as feridas narcísicas são consideradas como algo normal nesse mundo louco que a gente vive, porque o mundo está se tornando extremamente narcísico, até pela criação, que a gente, que é a geração Y, que é a geração economicamente ativa, a geração adulta economicamente ativa, atualmente somos nós, a geração X ainda trabalha, né? Ainda não aposentou a geração X. E a geração Z, o adolescente, está começando a trabalhar agora também. Mas nós, a geração Y, somos aqueles que já estão trabalhando aí há
cerca de 7, 8, 10 anos, alguns com carreira um pouco mais sólida, alguns um pouco mais experientes, não está começando agora e também não está numa idade avançada, digamos assim, é isso que eu quero dizer. É por isso que o mundo está com feridas narcísicas tão banais, porque a gente foi criada assim, a gente foi criada para reproduzir alguns modelos do narcisismo também. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.